Bom, boa noite a todos, que alegria, né, dando início aí ao nosso segundo SMP Talks, e que é esse ciclo, né, de discussão, de trazer reflexões por meio de pessoas que trabalham com temas tão diferentes, tão complementares na vida de qualquer pessoa, né, no nosso caso aqui com foco na pessoa com deficiência. Então, é uma alegria muito grande ver essa casa cheia dessa maneira, cheia de convidados ilustres. E eu sei que tem aqui, provavelmente, né, algumas pessoas que ainda a gente não teve a oportunidade de se conhecer, principalmente porque a gente está em home office, então, né, muitas pessoas que talvez sejam aí da área técnica do atendimento, a gente ainda não tem a oportunidade, então vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Flávia Cortinoves, eu estou nesse momento como assessora da Helena Werneck, desde janeiro. E contando um pouquinho de mim, né, como é que eu vim parar aqui, eu tenho 48 anos, eu sou mãe do Gabriel, de 16 anos, e do Rafa, de 10. Acabou de fazer 10. O Rafael nasceu em 2011 e com síndrome de Down, e isso fez com que eu fizesse aí uma transição de carreira. Eu sou uma profissional da área de melhoria de processo, com foco em qualidade, então sempre trabalhei com metodologias, processos em organizações, e com o nascimento do Rafa, eu comecei a fazer tudo isso, porém, com foco na ampliação, né, do conceito, do entendimento da grandiosidade da diversidade humana, né, o quanto todo mundo ganha quando a gente está juntos, né, a Débora que está lá em São Paulo detesta inverno, eu estou aqui no Rio, adoro inverno, então, enfim, são todas essas pequenas particularidades do ser humano que fazem com que a gente seja realmente extraordinário. E como minha área, né, aquela área que eu mais conheço, a área que eu me dedico, né, fora da secretaria, é a área de empregabilidade. Então, eu sou consultora na área de diversidade, eu faço projetos na área de diversidade, planejamento, indicadores, eu faço conscientizações em empresas e trabalho também na área de desenvolvimento e capacitação de pessoas com deficiência. Faço também emprego apoiado e agora, tendo a oportunidade de estar aqui nessa secretaria e conhecer tantas outras áreas que têm me enriquecido, né, tanto com aprendizados. Então, muito obrigada aí pela oportunidade e pela presença de todos vocês hoje. E hoje, para falar aqui com a gente, eu trouxe uma querida chamada Débora. O sobrenome eu vou deixar ela mesma falar, porque a chance de eu errar é enorme. Quando ela for se apresentar, ela fala, porque com certeza eu vou errar. Mas a Débora, ela é uma jovem que tem um talento incrível em tudo que faz, que toca, transforma numa ação muito potente. E ela traz uma discussão que a primeira vez que eu ouvi falar, eu falei, caramba, como eu nunca tinha pensado nisso. Como nunca me passou pela cabeça que esse é um assunto extremamente relevante, né? Que é falar sobre políticas públicas para irmãos de pessoas com deficiência. Ela é fundadora, né, de um movimento chamado Projeto Irmãos, ela vai contar aí um pouco para vocês. Ela também passou os últimos 2 anos na Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo, né? Então tenho certeza que ampliou ainda mais esse olhar dela, que já é tão apurado, tão maravilhoso, né, de ver potencial, de ver oportunidade, de ter ideias, né, Débora? Você é a mulher das ideias. E atualmente ela está como gerente de uma ONG chamada Instituto Serendipidade. Para quem não conhece, vale a pena seguir aí pelo Instagram. Tem contribuído muito também com projetos incríveis, desde desenvolvimento de adolescentes, projetos de desmistificação de paradigmas, enfim, vale muito a pena conhecer. E também é lógico que é uma super empreendedora social, ela vai trazer para a gente aí um seminário internacional que ela está promovendo agora no final de abril.
Então, Débora, conta pra gente o seu sobrenome e a palavra é sua. Muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada por você ter nos brindado, né, com essas pessoas tão queridas, estão junto aqui com a gente nessa plateia. Com você. Eu que agradeço, Flávia. Vocês estão me ouvindo bem? Qualquer problema, você me avisa de conexão. Obrigada por todos que estão aqui, por terem aceitado os convites também, quem eu chamei para cá. Agradecer à secretaria, à secretária Helena Werneck, você, a gente se conhece não faz tanto tempo assim, né? Acho que faz uns 3 anos, e a gente já está tão próximo, já se identificou por conta de tudo que você já falou na apresentação. Então, para mim, é uma honra estar aqui, principalmente para falar sobre políticas públicas, que eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei nessa posição de militante, né? Vamos dizer assim. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma apresentação, tá? Então, eu vou contar um pouco para vocês. A apresentação vai ser dividida em 2 partes. Então, contando um pouquinho do meu histórico, um pouquinho do Projeto Irmãos, e a gente entra nas políticas públicas. Isso vai levar mais ou menos uns 35 minutos, 40 no máximo, e a gente abre para um café, tá bom? Então, eu vou agora compartilhar aqui. Tudo bem aí? Estão conseguindo ver a tela? Só precisa falar porque eu não estou vendo vocês. Me dá um ok, Flávia, por favor. Sim, tá ok. Sim. Ok. Legal, então. Bom, então, aqui já abrindo com a foto de alguns dos irmãos, do grupo de irmãos, né? Eu queria que vocês gravassem, olhassem bem para essas carinhas, para a faixa etária, para a situação, né? O que cada foto passa para vocês, que aí isso vai reverberando aí durante a apresentação. Então, uma apresentação rápida, né, de quem sou eu. O meu sobrenome é Goldsbeek, não é tão complexo assim. Eu estou na área agora, né, fazendo uma retrospectiva. Hoje eu trabalho na área de inclusão, mas eu comecei na área de propaganda e marketing, a minha formação. Trabalhei em agência de publicidade, gostei muito de me relacionar, mas senti falta de propósito depois de uns 5, 6 anos, né, de carreira. E aí fui buscar o mundo social, entrei numa ONG que chama Unibis, que trabalha com assistência social, trabalha com cultura, todas as faixas etárias. Gostei muito, me apaixonei por esse mundo. Acabei trabalhando depois com projetos de cultura e esporte incentivado. E aí o Projeto Irmãos, ele sempre caminhou em paralelo com tudo isso, né? O Projeto Irmãos foi criado em 2015 por conta de eu ter o Davi, que é o meu irmão, que tem hoje 28 anos e é síndrome de Down. E aí, ao longo da minha carreira, teve um momento que eu decidi empreender, de fato, com o Projeto Irmãos. Então, eu estava organizando um evento, né, que ia falar justamente sobre intersetorialidade entre as áreas da assistência social e saúde, e fui conhecer a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui em São Paulo. E fui lá para convidar o secretário, o ex-secretário Cid Torquato, e foi quando, numa conversa, ele falou: você não quer vir trabalhar com a gente, né? Me fez um convite ao contrário. E aí eu tive um frio na barriga, porque eu estava de cabeça, né, no Projeto Irmãos, e aí comecei na secretaria. Fiquei lá por 2 anos. Tem algum áudio ligado? Pronto. Fiquei lá por 2 anos, né? Saí agora recentemente e entrei no Instituto Serendipidade, que trabalha com inovação, com inclusão, com estratégia de inovação e também alguns serviços fins para as pessoas com deficiência intelectual. E lá a gente fala muito da diversidade de uma forma geral, né? Então, aqui trazendo um pouco do meu contexto agora, né, depois desse cartão de visitas, né, profissional e tudo, como irmã, né? Então, para mim, assim, o momento da notícia, falando como irmã, foi muito tranquilo, né? Eu lembro que eu estava na maternidade com a minha mãe, mas eu não estava com eles. E aí a minha prima veio do meu lado, a gente estava andando nos corredores da maternidade
E ela, com muito jeito, falou: olha, você ganhou um irmão, só que ele é especial, né? E você vai precisar ter muita paciência com ele e tudo mais. E eu fui ouvindo aquilo, e eu lembro até hoje, assim, né, de como essa sensação passou por mim, e eu assumi logo que eu ouvi esse papel. Não, eu vou cuidar, né? Eu vou ter esse papel de cuidadora, de proteção. E aí, mais pra frente, depois eu fui ver que até foi um exagero, né? Assumir um papel de irmã, e mais pra frente eu vou contar por quê. Mas foi assim que eu me posicionei desde então. Então, sempre fui muito motivadora do Davi, estimulei muito ele a conseguir, né, todas as evoluções dele. Enfim, a gente tem uma relação muito boa, né? Hoje eu não moro mais com eles, faz 5 anos que eu não moro mais com eles, e essa mudança de casa também foi um marco muito significativo aí na nossa relação de irmãos, né? E aí, como que eu tornei militante, né? Essa palavra para mim é muito forte, até porque demorei para assumir esse status. Eu acho que na secretaria foi quando de fato eu vesti o chapéu da militância, porque foi uma oportunidade que eu vi de as mudanças em grande escala, em larga escala, né? Então, eu sempre atuei na questão da diversidade, sempre gostei de trabalhar com comunidades da periferia, né? Sempre gostei muito de pessoas, né? De todas as formas, mas o impacto era grande, mas em pequena escala, né? E, assim, e muito gratificante também. Agora, quando a gente vê o poder que a gente tem, né, como pessoa física dentro da máquina pública, e aí eu na secretaria, eu era coordenadora de relações institucionais, então eu articulava desde a sociedade civil até as outras pastas municipais, a iniciativa privada, e ver toda a transformação que é possível. A exemplo mais recente, acho que foi quando eu fechei com chave de ouro, até tem colegas aqui assistindo que participaram desse processo comigo, foi a elaboração de um PL que virou uma lei, né, lei municipal de proteção às pessoas com autismo, autistas, na verdade, e familiares, e que agora está sendo regulamentada, né, já que a gente está no mês também da pessoa autista, eu quis trazer. Então, foi muito gratificante ver esse poder que a gente tem aí de articular, e também frustrante à medida que a máquina pública tem todas as suas burocracias, né? Então, foi uma inteligência emocional bem interessante. E eu trouxe aqui a questão da arte, porque eu acho que a arte é um grande fio condutor e uma forma de conectar todas as singularidades, todas as diferenças, cada qual no seu potencial, né? Então, eu sempre fui muito movida, né? Sempre, o movimento sempre foi muito importante para mim, por isso estou sofrendo bastante na pandemia em ter que fazer o home office 100%, porque eu preciso expandir, e é assim que eu vejo aqui, não sei quem conhece, é a Escadaria das Bailarinas, que fica lá em Pinheiros. Essa é uma obra do artista Cobra, né, o grafiteiro, e é uma bailarina de Paraisópolis, essa daí. Então, ela chama Mel Reis. Então, eu quis trazer um pouco para ilustrar, né? E aí, aqui eu vou passar para vocês um rápido vídeo que conta um pouquinho do Projeto Irmãos, são 4 minutinhos, e trazer essa reflexão, né? Aqui são dados já revistos pelo IBGE de 2017, falando desse percentual. Eu não tinha percentual Rio, então trouxe percentual São Paulo, mas pensando assim, né, que a gente tem 6,7% de pessoas com deficiência no Brasil, quantas dessas pessoas de fato possuem irmãos? Né? E se a gente puder mapear isso, qual o potencial que a gente pode gerar? Então, agora eu vou passar aqui para vocês o vídeo e a gente volta a conversar. Eu sou irmã caçula, sou Diana. Te amo. Eu também. Sou a Débora, tenho 31 anos, sou irmã do Davi. E foi por causa dele que me deu uma ideia de criar o projeto. Aí alguns irmãos se empatizaram com a ideia e a gente começou a se encontrar em lugares variados. Então na casa de um dia, num bar, enfim.
para falar sobre temas diversos. E daí eu fui encontrar pessoas que tinham os mesmos problemas, os mesmos sentimentos, as suas angústias, as suas conquistas, com outros irmãos que sabem como é. A gente fala assim, a gente vai ensinar mais nosso irmão. Não, bem ao contrário. Nosso irmão ensina muito mais pra gente do que a gente ensina pra ele. Pessoas com síndrome de Down mais velhas, né, e ver tudo que eles já realizaram. E eu entrei meio que assim, socorro pra mim. Sabe aquela coisa assim, cuidar de quem cuida? O projeto Irmão é o projeto nosso, não só meu, é meu e dele, entendeu? Tipo, é juntos e unidos. Tá mais ativo com isso e ele também começou a trabalhar, algo que não imaginávamos. Ele tem uma questão de comunicação bem delicada, assim, e ele trabalha hoje com atendimento ao público há 3 anos. E vi que isso podia se expandir e o quão bem fazia para mim. Então, cada vez mais, isso me engrandecia muito. E aí foi se desenvolvendo, eu comecei a procurar cursos para profissionalizar o projeto. A gente vai descobrindo, a gente expressa os desafios que a gente encontra e a gente luta para superá-los, para lidar com eles de alguma forma e para encontrar transformação. Como que a gente traz essas experiências, né, para dentro de casa e para dentro da gente como embaixador da inclusão mesmo, né? Isso que a gente fala no projeto. O que é ser embaixador da inclusão? É saber usar essas características, essas habilidades. Eu acho que são habilidades que a gente desenvolve mesmo por N situações que a gente passa e coloca isso em prática para quem está ao nosso redor. Então, como cidadão, frente a organizações públicas, o que eu posso fazer e mudar nas políticas públicas, né? Como que eu contribuo de fato com a inclusão, né? E o que é essa inclusão? Começa em casa? O que eu posso fazer para isso? Esse momento aqui é o momento meu e do Gabriel, em que ele seca o meu cabelo e ele desenvolve não só o profissionalismo dele, as habilidades, mas também a autonomia. A minha atividade, eu faço dança, futebol, fotografia. Que mais? Namorar, né? Eu namoro. Você luta? Luta. Luta o quê? Judô. Luta judô. Sair também. Mas a Carol tá biruta. É um projeto que o olhar está no irmão, mas que envolve todo esse círculo de organizações públicas, de empresas, sociedade maior e, logicamente, a família como participante e não como coparticipante desse processo. Legal, pessoal. Aqui o vídeo ele foi feito, eu acabei não falando, numa pós que eu fiz de inovação social e recentemente eu concluí a pós de gestão das práticas inclusivas e das diferenças. Então, eu estou contando isso porque foi sempre em busca desse propósito, né? Eu acho que essa relação de irmãos, eu até me emociono quando eu falo, é realmente um motivador, um impulsor que me abre tantas portas para tantas outras frentes aí de atuação na área da diversidade. Então, eu trouxe aqui essa árvore, né? Árvore de memórias, que justamente para simbolizar o ressignificado dos sentimentos, né, dos irmãos e como que a gente pode ser um embaixador e como a gente pode ser um agente de promoção da inclusão social, né? Então, aqui no caso, a árvore simboliza os irmãos, né? E as raízes são o que a gente passa. E aí eu vou convidar vocês a apertarem a tecla SAP para passarem isso para as experiências de vocês, né? Sendo vocês irmãos, sendo vocês tendo filhos, né? Então, convivendo com a relação de irmãos em casa, ou não, né? Ou não tendo, mas no cotidiano de vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui eu vou pegar um exemplo. A falta de reconhecimento, né? O item 1. Então,
a gente se sentir preterido, no caso, como irmão, principalmente no caso de irmãos com necessidades específicas, pela demanda muito maior. Principalmente existem estudos, né, que mostram que se a idade é mais próxima dos irmãos, esse sentimento é muito mais forte. E se você, que é o irmão sem deficiência, nasce depois do irmão com deficiência, esse sentimento é mais simples, mais tranquilo, porque você já chega num universo que está posto, né? Então, assim, são várias situações para se avaliar. Mas voltando ao convite que eu fiz, então quando a gente sente falta de reconhecimento, seja no ambiente profissional, seja numa relação amorosa, né? Se a gente entende isso e a gente ressignifica, a gente entende que isso gera angústia, gera ansiedade, como que a gente pode mudar isso, né? Qual é a forma criativa de usar para a gente transformar esse cenário ao nosso favor? E isso vale para tudo, né? Se a gente for falar de superproteção, como que a gente desenvolve mais responsabilidade, a questão do medo do futuro, então o planejamento financeiro muito maior, assim, não são todos os irmãos que vão passar por isso, mas o meio acaba favorecendo, né? E aí eu convido vocês para entrar depois lá no YouTube do Projeto Irmãos e assistir o documentário, que foi inclusive o meu trabalho de conclusão de curso dessa última pós, em Gestão das Práticas Inclusivas e Diferenças, que fala sobre esse ressignificado dos sentimentos. E lá tem muita coisa que aparece que é muito transversal a tudo que a gente vive, né? Então, o sentimento de culpa, as dúvidas, as comemorações também, né? O que essa relação de irmãos promove, quais são as novas frentes, né? Pessoas geralmente mais empáticas, mais resilientes, mais pacientes. E aí eu queria trazer para vocês o conceito de fratria, né? Não sei se vocês conhecem a diferença entre fratria, fraternidade, fratritude e fratricídio. Parece até um trava-línguas. Mas muito rapidamente, né? Então, fratria, essa relação de consanguínea mesmo, né? De irmãos. A questão da fraternidade, que é um sentimento que não necessariamente precisa ser o irmão de sangue, vai muito na amizade, né? Às vezes até uma conotação religiosa, às vezes a gente tem até uma relação mais próxima do outro que não é o nosso irmão consanguíneo de fato. E aí esse sentimento de essa relação, essa profundidade é a fratritude. É um pouco psicanalítico, mas eu acho legal trazer para conhecer. E o fratricídio, que é muito forte, né? E o nome já remete, são as relações de violência familiar. E aí, quando eu falo de violência, não necessariamente é a violência física ou até a verbal, mas às vezes são justamente essas raízes que são demonstradas aí na árvore, que é o sentimento de inveja, de ciúme, que é natural, né? Uma disputa entre irmãos, mas que às vezes, se não souber lidar e se não houver espaço para diálogo, pode gerar uma pessoa mais fechada, mais introvertida, que pode ser até no futuro alguém que gere bullying, né, revolta, enfim. Então, acho legal ter isso dentro aí de vocês. Aqui algumas abordagens que a gente trabalha no Projeto Irmãos, então, muito rapidamente, como funciona o Projeto Irmãos. Hoje é um grupo de aproximadamente 60 pessoas, uma média de 20 até 60, 65 anos. Hoje a gente tem alguns encontros, na verdade, online, né? A gente fazia os encontros presenciais e tem um grande foco de comunicação, é um fórum de WhatsApp. Lá a gente troca experiências diversas, dúvidas, e é muito interessante a escuta, porque isso abre portas, né, para pessoas que não necessariamente querem se expor, mas ouvindo, depois de 1 mês, 2 meses que estão no grupo, às vezes me mandam uma mensagem no privado, tive essa experiência no trabalho, e aí por eu ter ouvido sobre comunicação, capacitismo, construção de redes, tudo isso, eu consegui agir em determinada situação. Então, aqui tem alguns temas, né, que a gente trabalha, entre muitos outros, sempre com foco no irmão. Então, é muito comum a gente acabar se perdendo e falando dos nossos irmãos só. E aí a gente tem que voltar e olhar para nós, né? Então, quando eu coloco aqui saúde e envelhecimento, porque é importante a gente entender o envelhecimento das pessoas com deficiência, mas e o nosso? Né? O que a gente vai fazer com a situação que a gente vive hoje para ter um envelhecimento saudável no nosso contexto de vida como irmãos, né?
E aqui algumas perguntas, porque são muitas, né, que permeiam questão de legislação, questão de direitos, por que que eu não posso, por que que eu posso sair com meus amigos e o meu irmão não pode, né? Tudo isso gera um mix de sentimentos até a gente entender de fato qual que é o nosso papel aí no contexto familiar. Então, um pouquinho da metodologia aqui. A gente sempre trabalha integrado, né, com a comunicação não violenta, esse é um dos nossos princípios no Projeto Irmãos, sempre trabalhando com essa questão aberta, essa escuta sem o julgar, sempre que possível tenha uma atividade de mindfulness, alguma coisa, um coaching, que deixe as pessoas abertas, né, colocar na mesma página para ter essa proximidade com a realidade do outro, que pode ser diferente da minha naquele momento, mas pode ser igual 5 minutos depois, né? E aqui a nossa forma de atuação, com palestras, rodas de conversa, enfim. E a gente atua, então, entre nós, com os nossos irmãos, como eu falo no vídeo, né? A família como participante, não como co-participante. E é muito legal que a gente estimula essa relação entre os irmãos e tem sido muito interessante até na formação de casais, de novos amigos, porque é uma busca muito grande dos membros do grupo esse fortalecimento de rede, né? Então, eu coloquei aqui os principais fatores de impacto, porque a construção da rede de apoio é muito diferente quando a gente fala da rede de apoio que é construída para os pais e que existem programas já com esse objetivo. Os irmãos, às vezes, eles têm outra visão, né? Então, tem vários que já estão assumindo a tutoria, né? Que não necessariamente os pais faleceram, mas estão idosos. E eles querem sair, e aí com o que eles vão deixar os irmãos? Eles não querem deixar num lugar, com todo respeito, por exemplo, né, um centro de convivência, mas às vezes eles querem que o irmão esteja trabalhando, que o irmão esteja ativo. Então, é um outro olhar, ou às vezes até eles querem companhia para sair. Então, criar essa rede, né, entender essa desconstrução dos preconceitos e estereótipos, isso é constante. Eu mesma, quando eu comecei na secretaria, por mais que eu já vivesse no mundo inclusivo, para mim, um grande desafio que eu tive foi, estava acho que há 2 semanas lá, e eu precisei construir um seminário para paralisia cerebral. E aí, a pessoa que estava à frente dessa pasta do Conselho de Deficiência Intelectual era um rapaz com paralisia cerebral, que tinha um comprometimento cognitivo, nesse caso, um pouco, e um comprometimento motor. E aí, para mim, foi super desafiador, porque eu não entendia o que ele falava, tinha uma questão do tato, tinha uma questão física também, né, de algumas disfunções dele, fisiológicas. Então, assim, são preconceitos que estão o tempo todo com a gente, né, e que eu acho que são aceitáveis. O que a gente faz com os nossos preconceitos, que aí sim é a discriminação, que é a grande chave aí para a gente se preocupar. E o fortalecimento dos vínculos e laços familiares à medida que você se sente pertencente. E aí, de novo, a tecla SAP, né? Se eu me sinto reconhecida, se eu me sinto pertencente ao espaço que eu tô, eu vou querer fazer parte, eu vou querer contribuir e eu vou querer ajudar o meu irmão a ser protagonista do projeto de vida dele. Agora, se eu não tenho escuta dos meus pais, eu vou ficar reclusa, né? Eu não vou querer sair com eles, enfim. Aqui a formação de líderes inovadores íntegro já pensando nessa expansão social, né? Então, conforme você tem essa visão, você é um cidadão que pode contribuir muito mais para essa formação de uma sociedade mais empática, com mais equidade. E a militância à frente das políticas públicas, quando é o caso, nem todos têm essa frente. E aí, já entrando agora na área das políticas públicas, Flávia, pode me cortar, tá? Quando der o tempo, que eu não estou vendo vocês, então qualquer coisa você me interrompe. Aqui eu trouxe, muito famoso esse conceito, né? Quase que a gente falava nada sobre nós sem nós, mas eu achei importante a gente resgatar o conceito de pessoa com deficiência que está na LBI, na Constituição, no Estatuto também da pessoa com deficiência, que fala sobre ser aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que sem a interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, e em igualdade de condições com as demais pessoas. Mas o mais importante disso é falar do conceito de barreira, né? Então, quando eu falo aqui que qualquer obstáculo que impeça de alguma forma a pessoa de acessar algum espaço, serviço ou produto, eu acho que para mim me dá um conforto, porque a barreira não está em mim.
A barreira não é uma coisa que pertence ao outro, é uma coisa que está no meio. E a gente pode mudar o meio, a gente pode construir novas pontes, novos acessos, né? Então, por isso que eu quis trazer. Aqui, então, como que... eu fiz uma divisão aqui bem didática e até peço desculpa se os nomes das secretarias, das pastas não estiverem tão atualizadas, que eu fui pegando algumas referências online, mas eu acho que vai dar para entender o conceito de como o irmão pode ser visto como embaixador da inclusão, falando da intersetorialidade e como que o poder público também pode voltar o seu olhar para os irmãos, né? Então, aqui, falando um pouquinho da assistência social e da questão do envelhecimento, né? Eu sugeri aqui a importância das rodas de conversa e da sensibilização sobre essas relações de fratria. Vocês lembram o que é a relação de fratria, né? Que vai justamente nessa relação consanguínea e não só da amizade, que traz todas as questões que eu apresentei aqui. E aí, se a gente fala, né, de esse olhar dos assistentes sociais num CRAS, num serviço de assistência social às famílias, na residência inclusiva, quantas pessoas nas residências inclusivas têm irmãos, né? E será que é falado sobre isso? Será que existe essa ponte do assistente social nas famílias sobre essa relação? Porque se isso é fortalecido, os irmãos podem ser grandes agentes de propulsão para conseguir que essas pessoas achem um emprego, né? Para conseguir que o núcleo familiar esteja mais unido, né? Se a gente vai falar de um CCA, de um Centro da Criança e Adolescente, o olhar, e aí eu vou falar um pouquinho mais disso lá na Secretaria de Educação, mas o olhar para os jovens, para os adolescentes que já passam por uma série de influências, de excesso de informação, de transtornos, né? Então, é algo importante para a promoção dessa convivência inclusiva, né? E aí, justamente, usando os irmãos como esses hubs, como esses pontos de apoio e agentes que vão contribuir com a socialização como protagonista, né? E aqui eu coloquei protagonista porque é aquela história, né? Se a gente vai numa consulta médica com um irmão que tem deficiência e o médico não fala com o irmão, não fala com a pessoa com deficiência, só fala com os pais. Para mim incomoda muito, porque eu tô lá com uma pessoa e é interessante que o médico se dirija a ela. E o mesmo vale para nós, irmãos, né? Se você vai numa festa de família e aí você vê seus tios, como é que tá o seu irmão, não sei o quê, e não pergunta de você. Aí percebe que fez errado, e você, tá tudo bem, dá um abraço. Então, assim, são sutilezas, né, que fazem a diferença quando você traz o irmão para perto. Aqui eu coloquei a capacitação também dos assistentes sociais para entender, então, esse universo, né, e a partir daí ter essa amplitude de olhar, né, numa convivência intergeracional, e a capacitação sobre o envelhecimento precoce, que também é muito importante, né, mesmo quando a gente fala de assistência social. Justamente por isso, muitos irmãos já estão... A gente tem que trabalhar no envelhecimento hoje, né? Então, o futuro é agora. Então, se existe esse olhar do poder público para como vai ser o futuro, a gente consegue mostrar para os irmãos a importância dessa convivência desde o hoje, a importância das atividades físicas juntos, né? Dos momentos exclusivos dos irmãos, sem o capacitismo, sem a superproteção dos pais, né? Porque o que acontece lá na frente? Os irmãos com deficiência muitas vezes podem virar os próprios cuidadores dos pais, né? E a gente vai falar um pouquinho agora disso na saúde. Então, a orientação dos médicos sobre a importância de cadastrar... Olha, gente, ato falho, eu coloquei castrar aqui, eu acabei de ver. Cadastrar, tá? Cadastrar os dados dos irmãos, né? Então, é muito importante você ter o contato, mesmo sendo, no caso, irmão criança, não sei, mas... eventualmente até para uma questão de pesquisa, né? A gente tem no Projeto Irmãos uma atuação também, uma vontade de fazer a pesquisa com irmãos crianças, porque se eu tivesse a escuta que eu proporciono hoje quando era criança, muita coisa talvez fosse diferente.
Então, ter esse cadastro dos irmãos, né, para contar, no caso de um responsável, de deixar ele a par. Eu sempre fiz questão de acompanhar as consultas do meu irmão, eu sempre fiz as pontes com a neuropsicóloga, com a assistente social, até em assistente social que falava sobre sexualidade, levei meus pais. Então, muito importante envolver o irmão nesse circuito da saúde, né? Aqui coloquei a priorização da vacina, estava falando com a Flávia, antes da gente começar, né? Dia 26 agora começa a vacinação para as pessoas com deficiência, mas aqui eu trago nessa questão da informação, né? Então, a gente olhar para os irmãos como impulsores que movimentam a economia do país, e aqui eu trago economia porque é a questão da informação. Falar de vacina, falar sobre eu que vou levar o meu irmão se vacinar, é meu pai, né? Como que eu vou fazer isso? Vai ser de transporte público ou não? Então, envolver ele nesse sistema. Às vezes a família vai se vacinar com os pais idosos, vai lá o irmão com deficiência e o irmão sem deficiência. E aí o enfermeiro fala para os pais, olha, daqui tanto tempo vai ser a vacinação das pessoas com deficiência, e não se dirige ao irmão que não tem deficiência. Pode ser que os pais se esqueçam. Agora, se você envolve o irmão ali, pode ser que ele seja o agente que vai lembrar. Fale, ó, pai, mãe, vamos marcar na agenda, vamos lá, sabe? Então, parece pequeno, mas faz muita diferença. O olhar ampliado da equipe médica para além do diagnóstico e a conscientização do olhar biopsicossocial. Acho que vocês também estão acostumados, né, a essa luta e a essa expansão para além do laudo médico e também para a questão da pessoa, né? Independente da deficiência, os médicos terem eles se capacitarem para as especificidades é muito importante, mas sem ficar vinculado só ao laudo médico e só a um diagnóstico que pode ser paralisante. E isso vale como modelo, porque se eu vou num consultório que o médico age assim, eu como irmã ou vou seguir o modelo que ele está me passando, se eu não tiver informação, ou eu vou me revoltar contra ele, porque ele está falando para minha família exatamente o contrário do que eu penso. O aconselhamento genético é extremamente importante, né? Tem muitos irmãos que têm medo de ter filhos, justamente por conta desse excesso de responsabilidade, de ter o medo do futuro, né, quando os pais vierem a falecer. Então, claro que o aconselhamento genético não vai dar 100%, né, a chance de você ter ou não um filho com deficiência, mas já é um conforto, né, de informação também, de ciência. O momento da notícia, então, de repente investir nesse acolhimento da rede pública, não só para os pais, mas, poxa vida, os irmãos estão ali, como que eles vão receber essa notícia? Tem muitas histórias de casos traumáticos para os pais, mas ninguém lembra que o irmão estava junto. Que tem casos que uma irmã do grupo me falou esses dias, eu fiquei traumatizada como foi com a minha mãe, e aí aquele dia eu decidi que eu ia apoiar eles para a vida toda, que eu nunca mais queria ver meus pais passarem por um momento tão triste, né, tão pesado. Mas ela podia ter se revoltado e ter feito o efeito contrário. E aqui eu trouxe também alguns exemplos de serviços, né? Trazendo um pouco, fazendo esse funil e essa adaptação para tudo que eu falei. Então, nos CAPs, né? Imaginando essa conversa com os irmãos, falando sobre essas relações e também para as pessoas com deficiência, né? Falar sobre isso com eles é muito importante, porque existe também uma relação de incapacidade, pode existir de disputa, porque eles veem que os outros irmãos atingem certas conquistas, às vezes até namorar, dirigir, sair para festas, e eles não se sentem capazes, né? Então é importante falar disso também, né? Pensando nesse contexto familiar. E aqui, a Secretaria da Educação, né? Aqui eu trouxe de novo a árvore para a gente lembrar, justamente falando sobre esse olhar da educação inclusiva e a importância da sensibilização da equipe pedagógica, né? De ter os irmãos como um olhar para pessoas que podem ser mediadoras, né? Por isso eu coloquei aqui no atendimento educacional especializado, será que os irmãos podem ser considerados alunos ditos de inclusão? Né? Será que se os professores, a equipe tiver um olhar para todos esses transtornos, essas raízes aqui da árvore, não poderia mudar o aproveitamento dele, a aprendizagem? Às vezes tem dificuldade de relacionamento, às vezes tem insegurança, pode ser vítima de bullying por não saber como se portar,
né? Tem até um estudo da Carolina Videira, da Pamela Tesselli, que foram minhas coordenadoras nesse curso, né, de gestão das práticas inclusivas, que fala justamente sobre o irmão como um agente de apaziguador. Mas isso só acontece se tiver essa informação, esse diálogo, né, em casa, tendo a informação como ferramenta de empoderamento. Aqui, falando um pouquinho da importância, né, das moradias independentes, até mesmo das residências inclusivas, porque isso é um grande gargalo, né? Quando meus pais morrerem, o que vai ser? Não necessariamente eu preciso querer ficar com meu irmão em casa. Isso é muito complicado, né? Às vezes os relacionamentos, os maridos, enfim, os parceiros, as mulheres não aceitam. E aí, você vai ter que colocar... Então, novamente eu falo da importância de construir esse futuro hoje, porque essas relações têm que ser trabalhadas desde o começo, mas mesmo assim, até fora do Brasil, é muito comum não ter esse acolhimento 100%, esse vínculo, essa dependência, né? Uma pessoa com deficiência, vocês tiveram a conversa com a Flávia, do JNG, eu acho que está fresco a importância de ter a moradia independente e autonomia, né, para as pessoas com deficiência. Aqui falando da moradia com acessibilidade, né, rompendo todas as barreiras que a gente já conhece. Aqui eu trouxe a importância das unidades habitacionais, então ter conhecimento de legislação, né? Aqui, no caso, as unidades habitacionais, que 3% delas é convertida para pessoas com deficiência, e tem essa portaria aqui, 660, que fala da questão do Minha Casa Minha Vida, que deve ser disponibilizado unidades adaptadas para uso de pessoas com deficiência. Às vezes, se a gente não sabe disso, uma família que não sabe, como que ela vai lutar pelos seus direitos, né? Então, tudo impacta. E aqui eu coloquei a importância da parceria público-privada, falando também desses irmãos que estão no meio privado e que, com esse olhar, podem ser impulsores, né, dessas parcerias, não só na área de habitação. Aqui falando um pouquinho sobre a importância da mobilidade. Então, tem vários irmãos que são responsáveis por levar seus irmãos nos empregos, levar em consulta médica, e se a gente pudesse contar com um serviço que a gente tivesse segurança, né, de que vai levar, de que vai trazer, que tenha acessibilidade, que tenha pessoas capacitadas para isso, pode parecer um mundo ideal, mas se a gente não começa a mostrar, isso não vai acontecer, né? Isso já tem aqui o Atende para alguns tipos de deficiência, mas não são para todas, né? Então, é um gargalo que nós irmãos sofremos, sim. Aqui coloquei a acessibilidade litorânea, pensando um pouquinho no Rio, né? Também falando mais para frente sobre espaços de lazer, de esporte e de contextos sociais, porque isso também ajuda as atividades em família, né? E a segurança, a capacitação, aqui coloquei como exemplo o índice alto de violência com pessoas que têm transtorno do espectro autista, justamente por falta de capacitação, né? Imagina se o irmão não tem informação, se o irmão não tem esse preparo socioemocional para lidar com situações de preconceito, né? Às vezes de falta de informação, acaba se criando uma situação de violência. Na questão do trabalho, então, pensando nos irmãos como potenciais contratantes, né, e também como emprego apoiado, inserção no ambiente profissional e sendo agentes de inclusão também no ambiente profissional. Coloquei aqui o tema, uma sugestão como tema desse ano, que vai fazer 30 anos, a Lei de Cotas, então por que não falar dos irmãos, né? E a interseção, de novo, a importância das PPPs. Tá acabando, pessoal. E aqui falando, então, da parte da cultura e do esporte, né? Então, a cultura, como eu comecei falando, eu acho que a arte é uma forma de você colocar todo mundo como protagonista, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos da Secretaria Municipal de São Paulo, da pessoa com deficiência, que é o Samba com as Mãos. Aí no Rio vocês fazem o Carnaval Inclusivo. A gente fez o Festival Sem Barreiras também, trazendo artistas com deficiência, cultura inclusiva. Por quê? Sabendo disso, né, tendo uma comunicação também voltada para os irmãos, é assim, a gente faz a comunicação para todo mundo, mas sabe, a gente ainda precisa falar, olha, é também para a pessoa com deficiência, a gente tem que fazer às vezes para os irmãos. Irmão, você sabia que vai ter isso? E se essas pessoas que estão na ponta, que trabalham com as famílias, sabem desses serviços, eles fazem chegar, e isso contribui com o protagonismo, né?
Coloquei aqui a cultura como salvaguarda em tempos de pandemia, por toda essa intensidade que a gente tem vivido. No Projeto Irmãos, a gente tem muitos casos de pessoas que saíram de São Paulo, né, para voltar a morar com as suas famílias e que tinham uma outra vida aqui autônoma, então esse desafio gigantesco de conviver com a família de novo, também a convivência online, né, tudo que se pôde aproveitar online, enfim, né, gerar oportunidades. E os irmãos como modelos, como incentivo, que trazem, que tiram da zona de inércia, falando também do esporte. Tem vários centros olímpicos que não têm pessoas com deficiência porque não tem profissionais capacitados. E quantos irmãos professores de educação física a gente tem, por exemplo? Será que eles têm esse olhar? Será que eles não podem ser um agente de impulsão, para impulsionar? E aqui, para fechar, são algumas sugestões de inovação, de articulação, agora falando da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que é justamente uma possibilidade de criar, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo pelo Projeto Irmãos, uma previdência privada. Isso é uma coisa que existe, eu trouxe aqui alguns modelos de fora, né? Então, aqui esse Sibling Leadership Network é uma ONG de Washington, e lá existe um apoio do governo para que eles possam viver financeiramente com o apoio do governo e ter como se fosse uma previdência privada, né? Então, essa Sibling Support Project também é de uma outra região, e aqui é o seminário que é o que a gente vai fazer do Projeto Irmãos, trazendo um representante internacional. E eu trouxe essa referência porque é muito importante que o poder público também esteja próximo dessas iniciativas, né? Então, apoiando seminários, tendo essa interlocução com outras iniciativas que já tem esse suporte do governo, um fundo de garantia, um programa de autodefensoria que envolva os irmãos e não só a pessoa com deficiência, promover capacitação sobre legislação, benefício do BPC. E quando eu falo dos irmãos, é porque muda o linguajar, né? Então, tudo que a gente adapta para um público muda o linguajar. E aí, a questão do emprego apoiado como uma iniciativa pública. Só para fechar, ontem eu moderei um painel sobre autismo na vida adulta e muitas pessoas perguntaram, será que tem uma iniciativa de emprego apoiado gratuita da iniciativa pública? E aí a gente não soube responder, né? Então, é uma busca aí que pode ser uma sugestão. E aqui no final tem algumas referências, depois a apresentação vai ficar com a Flávia, se você quiser passar, de filmes dessas instituições, né, falando, esse filme aqui, documental Irmãos na Espanha, é muito interessante. Então, agora eu vou, e aqui tem no final meus contatos, ler aqui essa frase para vocês, para a gente fechar, eu gosto bastante dela. A efetividade se dá numa relação de alteridade, onde eu existo na minha individualidade, porque o outro existe. É um espaço relacional que permite que eu reconheça a mim e ao outro. Então, eu vou fechar aqui agora para a gente bater um papo. Obrigada. Débora, muito bacana. Eu falo que a gente, embora a gente está próximo de uma, como tem muita coisa, muito obrigada pelas excelentes reflexões aí que você trouxe, pelas ideias, entendeu? Estalos. Uau, para mim foi sensacional. Vou deixar aí para o pessoal para perguntar, porque eu tenho um ponto, assim, eu trabalho na área de empregabilidade e muitos das pessoas que chegam para a gente vêm por meio dos irmãos. São os irmãos que encontraram, que fizeram a inscrição, são os irmãos que encontraram o link, são os irmãos que conversaram. Então, assim, isso é muito, assim, e a gente mesmo também nunca fez um foco nos irmãos. Eu achei muito legal essa iniciativa do SMPED Talks, porque é uma forma, eu acho que é um desafio conseguir presença depois de um dia de trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa de frescor, de renovar as ideias. Achei muito legal trazer temas, assim, diferentes para dentro da casa de cada um. Parabéns! Gente, não tem como não falar que acabou de entrar uma outra convidada super ilustre, que é uma outra futura convidada nossa aqui, Marinalva. Seja super bem-vinda aqui a esse espaço. Boa noite, Nalva.
Boa noite, gente. Prazer te ver de novo, Flavinha, Débora, André. Nossa, quanta gente legal aqui. Juliana, que bom revê-los. Obrigada. Desculpa, eu entrei atrasada. A Ju tá aqui também. Imagina, bem-vindas. Outra. O pessoal tá querendo falar sobre sexualidade, Ju. Eu falei, eu já sei com quem que eu vou conversar. Mas vamos lá, gente. Só tá te dando parabéns aqui, Débora. Eu tô vendo aqui nos comentários. É engraçado, né, que geralmente quando eu falo sobre os irmãos, tem esse momento de silêncio. Eu acho que é porque é uma coisa pouco abordada e é difícil ter essa reflexão, né? E geralmente a gente tem pouca presença de irmãos, de fato, né? Então a gente tem esse desafio de trazer a voz dos irmãos mesmo, e às vezes é difícil verbalizar, né, tudo isso. Então... Eu tô aqui morrendo de pena, porque eu sou psicóloga no centro, no CIAD, e temos uma outra psicóloga, que é a Carol, e ela não pôde participar agora, que ela está dando aula nesse horário. E é uma questão que ela chegou a conversar, trouxe lá no centro, sobre a questão dos irmãos, né? De como esses irmãos ficam nessa relação. E muitos acompanham, chegam a acompanhar a família, né? E ela pensou até num grupo, né? Com essas crianças, no caso, a maioria são crianças ainda, para poder ouvi-los nessa experiência, né? De ter um irmão com deficiência, que de alguma forma... qual é a participação deles nisso, né? Tem muitos que entram nessa coisa de superproteção, de pegar para si uma responsabilidade às vezes imensa, né? Que não dá conta ou não entendem porquê da atenção que o irmão recebe naquela família. Enfim, eu acho fantástico essa colocação sua, e a Carolzita eu vou tentar passar para ela isso. E outra coisa, Flávia, assim, eu sinto muito assim, que as famílias não possam também ouvir isso, né? Que a gente ouviu ontem e hoje. Seria fantástico, né? São questões que seriam bem legais para eles também. Bom, posso só responder isso antes de você, Débora? Ana, que bom que você trouxe isso. Gente, todas as nossas palestras, elas vão estar no YouTube de forma não listada. Então, assim, a outra já subiu, essa vai subir, e aí esses links vão passar para vocês poderem passar também para as famílias. A gente só não vai deixar listado, porque a gente ainda tem que trabalhar na acessibilidade deles, mas assim que a gente fizer isso, ele vai, tá bom? Então, assim, a gente não se organizou dessa maneira, por isso que ele não vai estar listado, mas ele vai estar com vocês têm que, inclusive, passar isso para a Carol e para todo mundo que não participou, né? A gente está aqui com 76 pessoas, a gente tem bastante gente que não está aqui, né? Então, pode fazer essa entrega para todo mundo. Eu vejo que tem um aumento, assim, eu tenho percebido uma amplitude de olhar para os irmãos, até no diálogo de palestrantes, enfim, de assistentes sociais que eu converso, né, que começam a incluir os irmãos quando se fala dos familiares, né? Então, os pais, os irmãos e tudo mais. Eu acho que tem sido visto isso, né? Eu acho que a dificuldade é a gente mostrar potencial, né? E o que tem dentro de cada irmão, né? Aquela árvore, assim, é muito significativa, porque existe realmente um sentimento de revolta em muitos irmãos, né? E isso pode ser usado positivamente, se for bem trabalhado, né? Aquilo que eu falei da educação, eu não sei se tem, por exemplo, nos cursos de capacitação, né, esse olhar. E imagina o quão transformador pode ser, né, quando os professores, a equipe pedagógica saca que um aluno está com dificuldade de relacionamento, dificuldade de aprendizagem, talvez porque ele foi postular pelos pais para cuidar do irmão que está na mesma escola. E por isso ele não quer se relacionar com ninguém porque tem vergonha ou porque se sente responsável e não pode estar lá na hora do recreio com os amigos. Olha a dimensão, né, da coisa. Eu tenho uma experiência. Esse assunto... Posso dar uma palavrinha? Claro, se vocês quiserem deixar a mãozinha levantada, tá. Quem quiser conversar, quem quiser falar. Eu sou fisioterapeuta de Vila Isabel.
E assim, a realidade social, né, do nosso público é uma realidade social de comunidade. E assim, eu vejo que na fisioterapia eu tenho crianças com questões motoras e realmente com muita situação de vulnerabilidade social mesmo. E eu tenho uma família que a mãe é analfabeta, né, e tem dificuldade com a interação com dispositivos eletrônicos. A gente está agora acompanhando, né, as famílias muito dependentes dessa situação de dispositivos eletrônicos. E quem acaba que está participando muito é a irmã da criança que eu atendo. É um bebê deficiente, né? Ela é alfabetizada, ela é super esperta. Acaba que o meu contato não tem outra opção. Tem sido com a irmã do bebê deficiente. E eu percebo que é uma carga, porque assim, é a forma que eu tenho como acessar, né? No momento de pandemia, é a forma que eu tenho como acessar. Mas realmente é uma carga emocional grande para... Ela é uma adolescente, é uma menina de 16 anos, e eu converso sobre o irmão dela, que é uma criança de 1 ano, e então ela me mostra vídeos, ela está sempre tentando interagir, mas realmente é um assunto que tem que ser levantado, sim, essa questão até da sobrecarga, né, que isso traz, e para essa adolescente que está na fase de procurar, ela até às vezes conversa comigo, na verdade, faço um pouco uma coisa de conversar com ela, tá? Ela está numa fase de tentar, ela falou que queria carreira militar, às vezes eu converso muito com ela, nessa coisa de perguntar sobre o irmão, e ela contou que está tentando carreira militar, eles moram em Manguinhos, perto da Fiocruz, da ENSP, aqui no Rio, não sei se vocês conhecem, Manguinhos é uma comunidade bem complicada mesmo. Então, realmente, eu percebo essa necessidade da gente dar atenção aos irmãos, sim. Obrigada pela sua palestra. Não, obrigada a vocês. Só fazer uma pontuação que é justamente essa inversão de papéis, que às vezes a própria mãe se exime, né, desse lugar, por questão até de conforto, talvez até inconsciente, de ter uma irmã que está ali à frente de tudo e são tantas outras coisas, né? É muito importante mesmo esse papel que você falou da escuta, porque ela não deve ter esse espaço. No grupo a gente tem irmãos de 40, 50 anos que falam que até encontrar o espaço do Projeto Irmãos, nunca tinham conversado sobre isso de igual para igual. Então faz muita diferença, né? Você ter ali alguém para falar sobre as mesmas vivências que você. Débora, parabéns pela palestra, Esther. Me chamou a atenção 2 coisas que você falou. Primeiro, a ordem do nascimento do filho com deficiência, né? O quanto isso traumatiza ou não a família, em termos do filho idealizado e da realidade vivida. E, no segundo momento, como é que a família recebe a mudança do irmão quando ele passa a fazer parte do grupo de irmãos, né? Que ele mexe com a estrutura, porque ele deve estar desorganizando a estrutura familiar que estava, de uma certa forma, acomodada. Como é que você vê isso? E só para complementar, qual é a média de idade dos irmãos que você tem no grupo de irmãos? Então, a média é bem variada, é uma média de 20, assim, na verdade esse é o espectro, né, de 20 a 60, a média é de 30 a 40 anos, tá? A gente tem alguns mais novos, mas é por aí que varia, um pouquinho, acho que uns 27 a 40 anos. E é muito interessante a sua pergunta, Esther, é bem no ponto, porque vários irmãos, desde que começaram a frequentar o grupo, cada um em momentos diferentes de vida, né? Então, tem irmãos que entraram, depois viraram pais, que são os irmãos sanduíche, até tem essa expressão mesmo, né? Que deixaram de ser somente irmãos para ocuparem outra posição na família. E existe um sintoma engraçado, e isso não foi só em um irmão, foram em alguns dos irmãos
com deficiência, no caso, terem ciúme do projeto, sabe? Então, às vezes até tem irmãos que não gostam nem de me ver, que a irmã encontra e fala assim, não, a Débora de novo, porque vai falar dos irmãos, eu não quero, porque está sendo visto, está sendo olhado e é um espaço para a gente falar de nós, né? E às vezes quando a gente olha para a gente, gera ciúme, né, no que está com a gente. E gera também um pouco de conflito, como você mesma trouxe, né? Então, você vê que você pode ser um agente de mudança na família e vai contestar a posição dos seus pais, vai contestar né, algo que está sendo, sempre foi feito daquela maneira, porque que de repente, então assim, é positivo, né? A gente nunca teve nenhum caso, nossa, por causa do projeto Irmãos, a minha família entrou em desavença, não, mas é uma coisa que mexe. E um outro sintoma legal é que muitos irmãos até mudam de carreira, mudam de propósito, porque você começa a olhar para dentro de si e você percebe que às vezes você está num lugar que não tem nada a ver, que não está alinhado com você, e por conta desse olhar, através do seu irmão, vai em busca do que você quer. Né? Tem um caso de uma das meninas que não só mudou de carreira, mas mudou de casa, então ela conseguiu se desvincular da família e entendeu o peso que ela colocava representando o pai dela na família, sendo que ela tem os pais vivos e casados, né? Porque ela estava sempre bancando as coisas da família, porque achava que precisava ser do jeito dela, e como se não bastasse, ela depois mudou de cidade, porque ainda mudando de casa, ela estava muito vinculada a essa posição de grande responsabilidade. Então, assim, foram grandes movimentações, né, na vida dela. Ok, obrigado. Parabéns. Obrigada, Esther. Débora, você já teve alguma Júlia. experiência onde o irmão fica com ciúme desse investimento dos pais na criança com deficiência, no jovem com deficiência? Eu vou só confirmar se eu ouvi certo, porque o som estava um pouquinho baixo. Você perguntou se tem casos de irmãos que têm ciúme por causa desse investimento do tempo dos pais nas necessidades específicas. Isso, investimento do tempo, investimento de carinho. Às vezes o pai tem esse comportamento equivocado, né? E dá mais atenção a essa criança e até verbaliza isso. Seu irmão precisa de mais tempo meu do que você. Você consegue, né, se virar e se desenvolver sozinho. Sim, esse assim, um caso é o que mais tem. E por ser uma faixa mais adulta, a gente acaba no começo achando que isso está bem resolvido, né? Bem elaborado dentro de nós. Mas conforme a gente vai conversando, né, a gente tem, o Projeto Irmãos é muito colaborativo, então tem espaço para fazer artigos, lives, né, sobre temas diversos. E aí é engraçado, por exemplo, recentemente a gente fez uma sobre empreendedorismo e finanças. E aí foi um caso de uma irmã que é sócia da irmã com síndrome de Down, que abriu um café, que é o Bela Tutti Café, e a gente estava falando sobre administração financeira. E aí ela falou, eu nunca tinha parado para pensar que a Jéssica, que é a irmã com síndrome de Down, ia desenvolver essas habilidades de finanças. E aí ela voltou lá na infância dela, ela falou, né, como que era essa relação, como que era, no caso dela específico, nunca teve essa coisa do ciúme, porque a família sempre proporcionou espaços para cada um dos 3 irmãos. Mas conforme a gente vai falando de outros temas, porque sendo mais objetiva na sua resposta, às vezes a gente precisa comer pelas beiradas, sabe, Sara? Se a gente vai falar direto do sentimento, às vezes os irmãos não se abrem. Então, se a gente fala de outros assuntos, vai suscitando lembranças, suscitando memórias, né? Com a desculpa de estar falando dos irmãos e não da gente. E aí a gente vai lembrando que na infância eu tinha, né, casos que já aconteceram, pessoas que tinham vergonha ou não tinham paciência de levar o irmão para a escola, porque o irmão andava muito devagar, e aí dava raiva, porque eu queria sair andando logo, e aí chegavam os amigos lá e não queria conviver, ou às vezes os pais falavam, não, você tem que segurar o seu irmão, fica no seu colo, né, diferença de idade grande, e o irmão ficava suando na perna, porque era um bebê, e aquilo gerava um incômodo, e assim, são coisas que às vezes não são verbalizadas, e eu sou obrigada sempre a cuidar do meu irmão, porque os meus pais falam que ele é mais frágil, né? Então, são coisas que
geram aí uma sensação de desconforto que às vezes chega no projeto ou não. Hoje em dia tá tudo bem, não sinto mais nada. Conforme a gente vai relembrando, as coisas vão aparecendo. Por isso que é legal a conversa com os irmãos crianças, desculpa. E não é fundamental esse papel dos pais nesse equilíbrio da atenção de todos os irmãos, tanto os típicos como os atípicos, né? Sim, exatamente. É difícil de achar, mas eu acho que, assim, né, falando de dicas práticas, equilíbrio, é justamente, primeiro, desapegar um pouco, né, de não deixar, não se sobrecarregar. Às vezes os pais não querem que os irmãos façam nada, não tenham nenhuma responsabilidade e acabam até vetando essa convivência. E é importante deixar um pouco, né? Porque o irmão ele faz parte daquele contexto familiar. Então, quando ele tem as responsabilidades dele perante o outro e o outro perante ele, porque é uma relação de parceria, isso gera vínculos, né? Os pais não precisam estar sempre ali. Tem muitos pais que nem viajam porque não querem deixar um irmão com o outro, né? Então, você também perde essa relação até parental não, de marido e mulher, né? Então, enfim, é super importante. E ter também momentos de relação com um irmão e com outro irmão. Principalmente falando da infância, né? Então, sair para conversar só com o irmão, ter esse papo de igual para igual, porque às vezes enche o saco, né? Tem que adaptar tudo, tem que assistir o filme que eu quero dublado porque meu irmão tá aqui, pô. Né? Então, tem coisa que cada um tem que ter o seu espaço. Tá, a minha última colocação. Eu também acho que os irmãos são ótimos nessa questão de acreditar, de confiar na independência e na autonomia desse irmão com deficiência. Eles têm um comportamento diferenciado dos pais. E, para mim, na minha visão, mais equilibrado. E eu gosto muito dessa relação quando eu encontro. Eu acho eles mais despojados, mais livres. Deixa o meu irmão ir. Não, ele confia nessa autonomia e nessa independência. Eu gosto desse vínculo. Você tem percebido isso? Mais leve. É uma relação mais leve, uma confiança mais leve. Em geral, sim, Sara. Mas até se você assistir... eu vou abaixar aqui. Sara é minha filha, é Crimélia. Ah, desculpa. É que o nome... Crimélia. Em geral, sim, mas se você assistir o documentário que está lá no nosso YouTube, eu mesma me surpreendi. É um documentário que são várias entrevistas. E tem vários irmãos que são até mais superprotetores que os pais. Tá? Não é a maioria. No palco, que ele falou? A maioria realmente tem essa vontade de impulsionar, né? De não prender. Mas tem casos que os irmãos até são mais bravos e têm mais uma posição de respeito e de superproteção do que os próprios pais em casa. Está sem voz agora, Crimélia. Achei de suma importância, muitíssimo importante a tua palestra. Muito obrigada. Obrigada a você. Vamos lá, Júlia e Felipe, tem só mais essas duas pessoas. Júlia. Então, eu gostei muito da palestra, né? Acho muito importante. E esse assunto entre irmãos, né? Sobre os irmãos, se não me engano, no relatório feito há 2 anos atrás, sobre os grupos de família, que é projeto desenvolvido pela psicologia e pelo serviço social, é o 3º assunto mais abordado nos grupos de família. Problemas entre irmãos. Esses problemas aparecem o quê? Não é pelos irmãos, né? Em geral, não são os irmãos que vão lá falar para a gente. Embora alguns irmãos até comecem, né, o nosso trabalho começassem a frequentar também, a gente começou vamos trazer então, né? Mas eles são abordados a partir da fala das famílias, né, das mães, dos pais, do familiar que cuida da criança com deficiência, daquele irmão, e a partir dos sintomas, né, dos problemas que os irmãos começam a apresentar, que eles não percebem que é dessa relação com esse irmão que a Crimélia falou, né?
a família super protetora, coloca a criança com deficiência na frente do irmão, né? Então tudo vai muito, essa atenção vai muito direcionada. E daí para frente tem vários outros assuntos abordados em toda essa confusão, né? E em que os irmãos estão envolvidos, né? Excesso de cuidado da família, e aí o outro filho fica de lado, ou então não saber administrar isso, né, que a Crimélia falou. Aí a gente traz os irmãos, aí os irmãos podem falar um pouco disso, né? Aí a gente começa a trabalhar essas famílias para as famílias perceberem, porque elas não percebem do que está vindo o problema, de onde que está vindo. Nossa, agora você vê, eu estou esperando uma criança com deficiência que tem um monte de problema, e quem vai me dar problema são os ditos normais. E aí eles não percebem o quanto que dessa relação está envolvida. Então, achei o teu trabalho fantástico, porque eu lembro da gente comentar isso, né, das nossas conversas lá no grupo e das conversas depois, nós da equipe técnica conversando, né? Como é que a gente aborda isso, né? E eu, como psicóloga, sempre sinalizando, vamos por aqui, vamos por ali, tem que trabalhar isso. Mas, assim, de ter um lugar em que esses irmãos possam falar, se colocar, né? E se ver também, não só porque fica uma situação tão persecutória, muitas vezes, na família, né? O irmão entra num lugar, assim, de que ele é o problemático. Pô, você está dando problema, você não tem que, né? E, às vezes, você vê um excesso de carga nesse irmão, a família vai passando essa carga para o outro filho, nem percebe que está passando. Então, a gente tem todo um trabalho com essa família de ela poder perceber por onde que ela está indo, né? Olha, da onde que está vindo todos esses problemas, o que cada um tem a ver com tudo isso, né? Com todos os problemas que se apresentam. Então, assim, acho muito legal você poder estar no lugar, esses irmãos estarem no lugar que possam falar tudo isso. Não só das alegrias, quanto das tristezas, de tudo que acontece num ambiente que você tem um irmão que tem deficiência, né? Porque é uma outra, é um mundo que se abre e que muitas vezes você não encontra pares para conversar. Então, acho esse teu trabalho excelente. Muitas vezes a gente falou, Obrigada, né? Caramba, Júlia. a gente precisa abordar mais isso. Obrigada a você, Débora. Obrigada, Flávia. Imagina, e se vê quanta oportunidade que a gente tem, né? Porque a gente tem todo o trabalho do NIAF, né? Que é um núcleo de atendimento. Então, assim, quanta oportunidade que a gente tem de ter essa visão mais ampliada, né? De família, de oportunidade, de debate, de roda de conversa, né? Criar esse espaço. Então, assim, acho que esse é um dos principais objetivos dessas discussões, é que a gente possa realmente refletir, né? Mas será que a gente realmente está fazendo tudo aquilo que a gente deve estar fazendo, pode estar fazendo, tem condições de estar fazendo, né? Então, assim, acho que muito obrigada aí, Júlia, pela sua abordagem, né, de trazer esse ponto, que foi algo que já saiu, né? Assim, eu ouvindo tudo isso que a Débora trouxe, assim, eu sou mãe, tenho um filho mais velho, distante, eu tenho 2 filhos únicos, né? Eu tenho um de 16 e um de 10. E o meu filho mais velho não tem deficiência, o meu mais novo tem. Para mim, isso eu vejo uma diferença enorme, entendeu? Assim, do quanto ele teve toda essa carga de, né, a vida dele era uma e depois a vida dele se tornou outra. E outra coisa importante, a gente vai falar aqui sobre acolhimento, o momento da notícia, gente, ele existe também para o irmão, entendeu? Assim, isso é fundamental, fundamental. A gente fala assim, é um momento da notícia só para a mãe, não, gente, um momento da notícia para o irmão. E eu me lembro muito bem desse momento da notícia, quando eu fui dar a notícia para o meu filho, né, quando eu fui falar do meu filho, das características, eu tentei evitar tudo isso, que você vai ter que cuidar, você vai ter que ser cuidadoso, você vai ter que isso, porque, assim, lógico que ao longo da vida isso aconteceu, gente, não vou ser bem sincera para vocês, eu dou um depoimento agora como mãe, tá? Aconteceu, filho, você tem que cuidar do seu irmão, embora eu não tenha dado a notícia. Então, assim, tantos detalhes relevantes e que isso vai, gente, como tudo na vida, vai se tornando, né, essas experiências todas, uma hora
pode acontecer de explodir de um jeito errado, não é, Débora? E tem casos de pais que escolhem engravidar para o filho já vir com a missão de ser o cuidador do outro. Imagina, você nem chegou e já chega com essa carga, né? Você já chega E, endividado. Assim, já chega endividado. E é compreensível também para os pais querer essa ansiedade, né? Muita coisa, passar isso pro irmão. Acho que tem uma coisa assim, né? Vou precisar contar com você, cara. Então você vai precisar isso, aquilo, e acaba não percebendo, né? Essa sobrecarga. Muito bom. Gente, vamos lá, tem mais 3 pessoas, aí a gente encerra, porque senão tá todo mundo já querendo colocar filho para cama. Vamos lá, Felipe. É com você. Boa noite, Débora. Obrigado pela palestra. Só para... Eu nem minha pergunta, mas só... eu lembro de uma história agora, que a mãe tinha um filho com síndrome de Down, ela resolveu engravidar pensando nisso, e outro filho nasceu com síndrome de Down. Só porque eu lembrei dessa história, mas a minha pergunta é o seguinte. Débora, você percebeu nesse tempo, você está nessa área, se existe alguma diferença na relação dos irmãos com questão de patologia, se uma pessoa com uma condição socioeconômica específica é mais próximo, não é? Porque uma das coisas que me chamou a atenção no vídeo que você passou era o que todos, se eu não me engano, todas as pessoas com deficiência que apareceram eram homens. Eu não lembro de ter visto nenhuma mulher com deficiência com algum irmão ou irmã. Aí isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Se existe uma prevalência disso, dos irmãos terem um cuidado maior com irmãos com deficiência ou com irmãs com deficiência. Existe alguma relação com algum desses fatores? Existe, Felipe. Primeiro, eu achei muito boa a sua lembrança. Né? Você tenta resolver, entre aspas, uma coisa e aí você vê que não é bem por aí. Existe, no vídeo aparece, sim, 2 irmãs que têm uma relação muito legal, que é a Priscila e a Patrícia, e elas fazem muita coisa juntas, elas saem juntas, elas dançam, elas fazem aula de música, mas assim, o que os estudos mostram, tá? Existe uma prevalência do cuidado ainda atribuído ao feminino, e isso tanto a mulher em relação ao irmão homem, quanto a mulher em relação à irmã mulher, né? Até por todo o contexto sócio-histórico. E também o homem, ele tem mais dificuldade para se relacionar com esses fatores, né? Então, uma coisa que eu costumo comentar é a dificuldade de ter a prevalência de homens nos encontros. É difícil que os homens se abram, que os homens falem disso, que os homens estejam presentes. Então, a relação também de irmãos homens, já aconteceu bem no começo do Projeto Irmãos, um depoimento que eu nunca esqueci. No caso, o irmão com deficiência de síndrome de Down era mais velho. E aí, o irmão dele falou que ele já tinha passado por sensação de falta de impotência, de falta de virilidade até. Porque, por ser homem, ele queria ser o protetor do irmão, ele queria defender. E o irmão dele era mais velho, era mais forte e era mais alto que ele. E aí ele sentia isso, sabe? Por uma questão física mesmo, né? Então, tem sim essas diferenças aí de relação. E tem outra coisa interessante, só para não me estender, por exemplo, na relação entre mulheres, né? No meu caso é o Davi, então não tive, mas ouvindo os depoimentos, de você não se reconhecer na sua irmã. Aí também até indo para uma área um pouco mais psicanalítica e tal, mas já aconteceu o caso de comparar, falar, sua irmã é muito parecida com você, e a irmã sem deficiência se sentia incomodada, porque falou, mas eu não tenho deficiência, por que ela parece comigo? Ou de não reconhecer a irmã, o corpo dela, falar, eu posso dividir roupa com ela, a gente pode fazer coisas juntas, a gente pode ser amigas. Então, às vezes, tem um pouco essa intriga, essa disputa, tá, sabe? Isso acontece mais com mulheres do que com homens. Obrigado, Débora. André Naves. E você? Grande André. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Débora. É sempre um prazer te ouvir. Eu me lembro quando a gente estava escrevendo a Lei Brasileira de Inclusão, das maiores inovações, que já vem desde a Convenção de Nova York, foi esse conceito de
tirar a deficiência de dentro da pessoa e jogá-la na interação com a barreira. A deficiência só existe na interação da pessoa com a barreira. E a sua palestra, Débora, veio falar muitas coisas e demonstrar que todas as pessoas têm um atributo interno a elas, que é o atributo da dignidade, que pode ser materializado na individualidade também, não no individualismo, que é a patologia da individualidade. E essa dignidade interna, que precisa ser descoberta em cada pessoa, ela é relacional. Essa relação é a relação da alteridade. Só quero contar uma coisa que aconteceu comigo rapidamente. Quando eu saí do coma e eu voltei para cá, eu quase não falava, eu me movimentava com muita dificuldade. E eu tive de ir na delegacia um dia para prestar depoimento. Sempre que tem morte violenta, as pessoas precisam prestar depoimento. É padrão isso aí. E eu lembro do meu pai tomando a frente e o tabelião falando com meu pai, e eu fiquei esquecido. Então, eu acredito que sempre que roubam a nossa voz, de certa forma, roubam a nossa dignidade. E a beleza da alteridade é que ela é relacional. Todas as pessoas têm suas dignidades e umas aprendem com as outras. Então, a questão da deficiência, da síndrome de Down, não é que eles sejam menos capazes, ou menos isso, ou menos aquilo. Eles são apenas diferentes, mas têm uma dignidade extremamente igual. Existe esse aprendizado contínuo, relacional, entre um e outro. Quando a humanidade aprender a olhar com alteridade, essas questões vão ser superadas. E daí desenhos como da Lei Brasileira de Inclusão, que teve de colocar expressamente que a deficiência não é um atributo interno, mas externo, vão parar de existir. Era isso que eu queria falar, comentar. E mais uma vez, parabenizar você. Obrigada, André, é uma honra. Só uma questão rapidinha. Os meus irmãos, até hoje, bem, eles me ajudaram muito e os irmãos, o papel dos irmãos e de qualquer irmão, como eu falei, é uma via de mão dupla, é uma relação. Então, uns ajudam os outros a encontrar sua dignidade. Todos. Os meus irmãos sempre me ajudaram, mas até hoje, quando eu falo uma coisa para eles, eles olham e falam assim: o André é café com leite. Não importa tudo que eu faço, as posições que eu tenho, eu sempre serei café com leite para eles. Era isso que eu queria falar. Flávia, é super rápido, só queria fazer um comentário. O André, ele é defensor público federal, né? E tá sempre por perto, assim, então te agradecer também, André. E quando você fala isso da voz, pega muito, porque ao mesmo tempo que a gente relaciona roubar a voz das pessoas com deficiência, ele também roubou a minha voz muitas vezes, né? Por conta disso tudo que a gente vem falando. E eu também roubei a voz dele, às vezes até na defesa dele para os meus pais. Estão falando, olha, deixa ele falar, espera o tempo dele, deixa ele fazer do jeito dele. E só essa interferência minha também é uma sobrecarga para ele, né? Então, é tanta coisa para a gente administrar. E quando você fala isso de roubar a voz, são vozes não verbais que a gente tem que estar sempre muito atento, né? Praticando essa empatia. Muito legal, André. Muito obrigada. Eu conheço o doutor André, eu ia pedir para ele se apresentar. A gente se encontrou no seu evento, inclusive, lá em São Paulo. Lembra? Quando a gente ainda podia se encontrar. Pessoal, vamos caminhar aqui para o encerramento. Eu sei que o papo está tão bom, tão gostoso, mas nós já estamos com 1h30, deliciosamente, que passou voando, porque quando o papo é bom, as reflexões são boas, a cabeça não para.
né? Então, eu realmente queria agradecer demais assim, a presença de todos vocês. Eu sei que o período da noite é um período difícil, principalmente quem está aí com a família, com o filho, mas vocês estiveram aqui presente em massa. Estou muito feliz com isso. Muito obrigada mesmo por essa participação. A ideia é exatamente essa, que a gente crie esse espaço de reflexão, esse espaço de pensar, de ouvir, de discutir, enfim, para que a gente possa realmente, né, ter a melhor secretaria da pessoa com deficiência do país. Então, para que isso a gente tem que estar próximo das melhores pessoas que pensam coisas, para que a gente também aprenda com elas, possa refletir, né? Nesse painel que a gente está aqui hoje, muitas das pessoas que eu também gostaria de convidar estão aqui, que vão também receber esse convite. Então, assim, já se sinta convidada a Marinalva, Juliana, Daniela, doutor André, que são pessoas como vocês, né, de estarem aqui hoje, dividindo com a gente aí a presença de vocês, o conhecimento. Vocês têm tanta coisa boa para discutir. Essa galera aqui é muito boa, e a gente vai trazer, né, essa oportunidade que a gente tem, né, de se defrontar, se confrontar com temas que normalmente não está no nosso dia a dia, não está. Eu sou fisioterapeuta, eu sou assistente, eu estou trabalhando com família, e de repente a gente trata de temas que pode estar ampliando aí o nosso olhar, a nossa consciência, a nossa ação. Então, muito obrigada, Débora, assim, foi maravilhosa mesmo, assim, sensacional. Assim, acho que a gente tem que pensar já na parte 2, né, para que a gente possa continuar sobre as reflexões, porque elas são realmente necessárias, até porque quando a gente fala de formação, né, de educação, isso começa lá de pequenininho, não começa só com os seres humanos, né, fechados. Eles têm a interação, têm o convívio, então isso faz muito impacto realmente. Então, assim, tudo isso tem que ser olhado com carinho, ter esse local de oportunidade de escuta, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar aqui para os nossos equipamentos. Então, muito obrigada mesmo, foi maravilhoso. Eu só tenho muito aí a agradecer, como todo mundo que está aqui, que está trazendo aí a gratidão pela oportunidade que tiveram de te escutar. Muito obrigada. Obrigada aí a Eu todos que agradeço vocês. A oportunidade novamente, agradeço quem pôde aceitar o convite, né? Cada um de vocês, foi muito importante ver o rosto de vocês aqui, e me coloco à disposição, viu, Flávia, para qualquer outra situação, né? Independente do formato, trazer o grupo, trazer mais irmãos para a gente dialogar. Realmente é muito importante para mim expor esse tema, é algo que eu falo e me controlo aqui para não me emocionar. Então, muito obrigada mesmo e boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Pessoal. Parabéns pelo espaço, Flávia. Parabéns. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Foi uma delícia. Muito obrigada. Tchau, Dani. Maravilhosa. Tchau, Marinalva. Tchau, Flávia. Tchau, doutor André. Pessoal. Até a Boa próxima. noite. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, Marinalva. Tchau, Rê. A Dedé, que bom ver você aqui. Gente, muita gente boa. Nossa, você convidou. Você viu. Assim, Tchau, Rê. tá bom. Obrigada por vir. Bom, Marinalva, você já está aqui na minha lista, tá? Então, assim, se sinta super já convidada mesmo. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Estou à disposição. Precisando, só chamar. É que você tem, assim, no caso, assim, tanto tema, eu gostaria que você falasse um pouco, talvez, sobre a parte de empregabilidade, mas tem tanta coisa para você falar que a gente tinha que fazer uma, né, algo assim que... Queria até te contar um pouco como é que é a nossa secretaria, porque, cara, o que a gente pode dar uma... de tanta coisa que tem, né, em São Paulo para poder compartilhar aqui com a gente. O que seria legal, talvez, porque eu imagino fazer ciclos, né? Esse eu estou chamando de primeiro ciclo. Então, assim, tem esse primeiro ciclo, e aí agora a gente vai para um outro ciclo em maio. Então, são 6 palestras por mês. E assim a gente conseguir trazer coisas, sabe, reflexões mesmo diferentes, né, para o pessoal. Acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui é um pessoal bom, mas, né, que é bom dar uma
oxigenada, aí ouvir coisas. Eu quero muito que você traga, talvez, coisas começando aí para o trabalho. Flávia, deixa eu aproveitar para me apresentar, que eu não consegui. Eu sou a Renata. Daí você me pede de São Paulo, a gente conversou essa semana muito. Sério? Sim, a gente conversou. Por isso. Gente, a Renata vai me matar. Vocês não sabem o que eu fiz. Meu Deus. Não. Só que agora você está aqui, você vai me matar. Você vai ver o que eu fiz. Eu pedi Você escreveu a secretaria inteira no curso. Isso! Quantas inscrições? 300 nós estamos, então? Meu Deus. Do Miroski? Não, gente, eu não vou matar, não. Eu tô achando o máximo. Quanto mais, melhor, né? Gente, eu liguei para ela, liguei para Marinalva. Aí a Marinalva passou o contato da Renata, eu pedi 3 vagas. Não, pode se inscrever, gente. Depois eu pedi 5. Aí eu falei, a hora que o pessoal... Relaxa. Lá vai ficar como aqui, né? A gente vai gravar e vai ficar. Então... Aí eu falei, vai ser bem legal. Não. E aí, hoje a gente até estava ensaiando. Ai, eu ri tanto. Nalva, lembrei tanto de você. Ai, gente. Que engraçado. É muito bom esse curso. Vai ser igual da outra vez, Rê? Então, ele vai ser maior. É uma edição melhorada, porque agora são 3 encontros de 2 horas. E a gente vai criar especificar mais um pouquinho nos temas, né? Mais aprofundar mais um pouquinho. Acho que vai ser bem legal. Vai ser ótimo, Rê, tenho certeza. Não igual o seu, né, Nalva? Mas a gente tenta. Não tenho dúvida, vai ser bom. Esse conteúdo é super importante e para todo mundo, né? Tanto para as organizações como para as pessoas que também atuam, né? Então, eu tenho certeza que aí para a secretaria, para o pessoal da secretaria também vai ajudar bastante. Né? Marinalva, é a gente que escreve plano de trabalho, entendeu? E depois também. faz avaliação. Né? Então, assim, é fundamental conhecer isso. Assim, e eu, quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu. E tem muita fonte de recurso, né, de diferentes esferas de governo, que segue o Miroski. Então, é bacana saber. E como você mencionou o mês de maio, eu acho que o mês de maio é ótimo para falar de trabalho, né? Exatamente. Dia 1º de maio, então... Exatamente. Eu não sei que dia que cai 1º de maio, mas exatamente no comecinho de maio foi exatamente o que eu pensei. A gente trazer exatamente sobre... Eu aí vai trazer sobre, né, sobre o mercado, quero trazer também gente que fala sobre capacitação, sobre emprego apoiado, enfim, também dar uma renovada nessa... A gente também tem uma área de empregabilidade, mas que, né, que tem a sua atuação, enfim, conhecer um pouquinho sobre outro. Então, exatamente isso. Acho que maio é um mês para a gente falar sobre isso. E depois a gente volta a falar sobre isso em julho, né, no aniversário da Lei de Cotas. Débora, aproveitando, eu lembro que uma parte eu já entrei, né, quando você já estava ali na metade, mas enfim, em algum momento você comentou sobre a pergunta do emprego apoiado, se tem alguma esfera de governo. Isso que eu ia falar. Na Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá no Meu Emprego Trabalho Inclusivo, eles disponibilizam, né? Tem técnicos de emprego apoiado que é custeado pelo governo. Eu vou anotar isso, Nalva. Tem uma Secretaria de Estado, como chama? Mesmo. Chama, dentro do programa Meu Emprego Meu Trabalho Inclusivo, não é? Meu Emprego Trabalho Inclusivo. A gente teve também por um momento, viu, Débora, em São Paulo, a Secretaria de Saúde teve um projeto que no final ele caminhou um pouco para aquele de braços abertos, lembra? Do governo Haddad. Ali eles fizeram um projeto, inclusive era o... Ai, Nalva, como é que chama o negócio do Jesus? Esqueci o nome. ITS. O ITS que ganhou lá, eu não sei como é que foi feito o processo, porque era ligado à Secretaria de Saúde. Ele era um edital do Pronas. Então, e eles fizeram durante o período o emprego apoiado com esse público. E também teve com a APAE também, eu acho que também na Secretaria de Saúde, com a APAE foi na Secretaria de Assistência Social. É que eu não sei como foi ligado o da SMADS, mas são projetos pontuais, né, que tem começo, meio e fim, no caso do Pronas, enfim, não é uma política pública, né?
E o do Pronas PCD, o ITS até tentou renovar, ele fez por 2 vezes consecutivas em São Paulo, em parceria com a Secretaria, né, era um projeto financiado via saúde, que era o Pronas PCD, né, pelo Ministério da Saúde, e a parceria que o ITS fez foi com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, né, eles tinham uma parceria ali com o pessoal do CAT, e quando eles